Bíblia chama no versículo 23 de destruidor. Era ele quem matava, o espírito de morte, mas ele tinha um limite. Ele não poderia entrar na casa que ele quisesse, por isso era o Senhor quem feria, porque ele só entrava em uma casa em que o Senhor, o nosso Deus, permitisse. Na casa em que ele dissesse: nessa casa você não vai entrar, ele jamais poderia entrar, jamais poderia ferir, jamais poderia causar morte. E essas casas onde ele não poderia entrar, elas foram marcadas com um sinal. A Bíblia diz que aqueles homens, que aqueles pais de família mataram um animal, mataram uma ovelha e marcaram as suas casas com aquele sangue. E quando o Senhor vinha passando por todo o Egito, acompanhado por esse espírito de morte, e o Senhor via aquelas casas, e de longe o Senhor enxergava a marca do sangue naquelas casas, o Senhor se colocava na frente delas e dizia: aqui o espírito de morte não entra. Sangue significa a vida de uma vítima, o sangue que marcava aquelas casas. E o Senhor olhava para aquele sangue e dizia: uma vida foi entregue, alguém morreu para que a morte não entre nessa casa. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A vida de uma vítima, ele que morreu, que derramou seu sangue, que mancha a nossa casa, que vem sobre a nossa vida. E o Senhor olha e vê que o sangue está sobre a tua casa, e o espírito de morte, o espírito maligno, o espírito de maldição, ele tem que respeitar, porque na tua casa alguém morreu para que lá tenha vida. Mas nessa noite a igreja de Capanema está aqui, a igreja de Capanema está de pé, a igreja de Capanema está viva, a igreja de Capanema está determinando aqui: não, Satanás, os nossos filhos não, os nossos jovens não, os nossos adolescentes não. Liberte, Senhor, aqueles que estão em prisão, e gere vida para essas famílias, e gere vida para essas famílias, e gere vida para essas famílias, em nome de Jesus.